Graças a Deus. A Bíblia diz que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Não tenho dúvida que Deus falará ao teu coração nessa noite. Eu quero convidar você a ler um texto comigo, aqui que se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, vai tratar uma história muito conhecida por mim, por você e quem gosta de ouvir e ler a palavra do Senhor. Já vi várias mensagens sobre a vida de um jovem chamado Davi, que fez toda a diferença, na sua geração. E lembrando que nós vamos destacar alguns pontos positivos e negativos através de várias lições aqui que aprendemos com este grande homem de Deus. Aleluia. Versículo 11 do capítulo 16 diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E a Bíblia diz que ele era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Aleluia, glória a Deus. Mediante essa palavra, eu queria trazer várias lições que podemos retirar do texto sagrado, a qual se encontra aqui no livro de Samuel. Conta-se uma história muito repercutida em todas as gerações, em todas as ocasiões. Essa história ela é muito repercutida, em muitas audiências, faculdades, se lembra da história de Davi. Aleluia. Mas o momento que eles estavam vivendo aqui, a realidade que eles estavam vivendo desde o capítulo 1 de 1 Samuel, a qual naquele tempo tinha se encerrado ali um governo teocrático que é considerado um governo a qual Deus mandava no povo, a qual Deus ali falava com o povo através dos seus juízes que já estavam terminando ali a sua era e entrando na monarquia, que entrar o governo dos reis. Ou seja, tinha acabado um governo que Deus governava e ali o povo queria ali um rei para si, para estar lutando para os seus ideais. Isso mesmo, o povo pediu um rei ali. Então Samuel orou a Deus e ali Deus lhe mostrou a Saul, ali o primeiro rei para governar a nação santa de Israel. Aleluia. Então disse ali a Samuel que ele deveria ungir ali o rei Saul naquela época para governar. A primeira coisa que nós aprendemos no texto é que Samuel ele obedece à voz de Deus. A gente que já sabe da história sabe que a vida de Saul deu errada, o reinado de Saul deu errado, não deu certo, porque ele não fez a vontade do Senhor. Ou seja, a soberba tomou conta daquele primeiro rei chamado Saul. Então Deus está indignado com aquilo, e ali fala Samuel, ali, até quando
você terá dor de Saul. É isso mesmo, do mesmo rei que Deus tinha mandado para fazer algo para o seu reino, ali ele tinha se voltado contra o próprio Deus, o próprio Senhor que ordenou. Ou seja, ele tinha se voltado contra a sua liderança, e a palavra de Samuel não tinha mais crédito, a palavra de Deus não tinha mais crédito, e ali o povo estava muitos contentes e outros tristes, porque tinha acontecido várias situações, e ali eles estavam diante de uma guerra que iria se iniciar, ali para sacrificar, ali para amedrontar ali o exército do Deus vivo, que era o exército de Israel. Tinha ali várias situações a ser colocada naquele momento. Então Deus ali está indignado com aquela situação, sabendo que se Saul continuasse ali ainda no reino, o exército iria perder, porque Saul ele tinha ali se afastado da presença do Senhor. Quando nós se afastamos da presença de Deus, a tendência da nossa vida cada vez mais a levar uma vida derrotada, fracassada. Muitas coisas acontecem quando nós estamos afastados da presença de Deus. Você que já presenciou alguma vez e se afastou da presença do Senhor, você sabe do que eu estou querendo dizer nessa noite para mim, para você. Você sabe o que você passou. Eu não vou te julgar por isso, mas a Bíblia ela vai estar ali falando que Deus queria ali colocar outro rei. Então ali ele fala de novo a Samuel, ali uns dos juízes, dos últimos juízes ali da sua época. Então ali Samuel obedece à voz do Senhor e vai até a casa de Jessé, e todo mundo sabe a história, o contexto, e ali ele vai estar sacrificando com a família de Jessé, e ele vai estar ali ungindo um de seus filhos, mas não era aqueles que estavam na casa, não, era aquele que estava fora da casa, é aquele que estava trabalhando, é aquele que estava cuidando das ovelhas, um jovem formoso, de pequena estatura, chamado Davi. Davi não entendia o que realmente estava acontecendo, e ali Deus manda Samuel ungir aquele moço. Os seus irmãos estavam ali cochichando ali, porque eles queriam que sejasse um dos deles ali perto, ali que estavam na casa, um dos maiores, o mais forte, mas passavam todos os filhos de Samuel, e Deus não mandava ali Samuel ungir um dos filhos. Então ele disse: acabaram-se os jovens, e ali o próprio pai Jessé vai falar: ainda tem o menor que está no campo apacentando as ovelhas. Aleluia. Davi não tinha ideia do que estava acontecendo, e a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos que Samuel levantou-se e ungiu, porque este era o escolhido de Deus. Aleluia. Davi não tinha ideia que iria se passar ali da partir em diante da sua vida, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Aleluia. E todo mundo conhece a história, quando um homem cheio do Espírito de Deus vai enfrentar qualquer situação, ele sai vitorioso. Aleluia. Davi teve várias vitórias, nenhum rei foi tão vitorioso como este jovem aqui chamado Davi. Aleluia. Ali diz a Bíblia que eles estavam diante de uma guerra, iria se iniciar uma guerra, ali estavam num campo de batalha, e ali tinha um homem de alta estatura desafiando a alguém bem forte ali do
do exército do Deus vivo, mas não tinha ninguém para desafiar. Aí Davi ali se prontificou, aí está ali participando daquela batalha. As pessoas não davam crédito, as pessoas não acreditavam. Irmão, o que é que você quer dizer? Eu já vou falar. As pessoas não acreditavam que Davi poderia derrotar ali aquele homem de grande estatura, aleluia. Mas ali, porque quando a presença de Deus está na vida de uma pessoa, é assim que acontece. As pessoas de fora não vê como Deus realmente está fazendo na nossa vida. Somente aqueles que são espirituais para ver as coisas espirituais que estão acontecendo, aleluia. A Bíblia diz que ali Davi derrotou aquele homem sem usar nenhuma lança. Davi derrotou aquele homem e ali foi glorificado o nome do Senhor, aleluia. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, ali nós temos autoridade, nós temos ousadia, nós temos coragem para fazer algo na presença do Senhor. Seja o que for o levante, vai cair por terra, porque o Espírito de Deus está na tua vida, aleluia. Quem era para ter esse mérito era Saul, mas pela sua soberba, ele não queria saber mais de Deus, ele não queria saber mais de Deus. E assim, quando nós não queremos saber mais de Deus, Deus levanta outro e põe no nosso lugar. Ninguém é insubstituível, ninguém é insubstituível no reino de Deus. Quando você não quer, Deus levanta outro e enche do seu espírito e lhe dá ousadia e coragem para enfrentar e garantir a vitória para a glorificação do seu nome. A primeira coisa que eu aprendo é que um servo de Deus nunca deve construir um altar para ser reconhecido, assim como Saul tinha feito, já estava construindo altares para ser reconhecido. Então Deus não se agrada disso, quando nós construímos altares para ser reconhecido. Como é isso, irmão? Eu que doei a cesta básica para a irmã, eu que doei o Pix para o irmão, eu que fiz isso na igreja, eu que prego melhor, eu que louvo melhor, eu que trabalho mais na igreja. Quando você está se orgulhando nessas coisas, Deus não se agrada. Aí Deus te tira de canto para você refletir e coloca outro ali com disposição e trabalho, amor e dedicação. E Davi tinha tudo isso. Não é à toa que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o seu coração, e tudo que Davi enfrentava ali ele derrotava. Ele enfrentou o leão, enfrentou o urso e ninguém acreditou, mas quando ele derrubou o gigante, ali todo mundo ali ficou admirado, porque sabia que não tinha como uma criança derrotar um homem experimentado na guerra, um guerreiro profissional, mas sabia que Deus estava com Davi. É nessa hora que as pessoas vão saber, quanto maior o seu problema, que as pessoas pensam que você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir sair dessa situação, aí que Deus entra em cena na tua vida e Ele faz o milagre acontecer, e as pessoas vão ver e vão crer que Deus é na tua vida, aleluia. Davi obteve várias vitórias. A Bíblia diz que ele foi um grande rei, mas um ponto negativo na vida de Davi, que ele foi um péssimo pai. E quando ele deixava de fazer a vontade de Deus, ele estava fazendo a sua própria vontade. Não é à toa que a Bíblia registra vários fatores que Davi fazia e desanimava o Senhor. Coisas que muitas vezes no dia a dia eu e você faz, que deixa triste o Espírito Santo que está sobre a nossa vida. Coisas que a gente pensa por ser cristão,
que estão fazendo e é certo, mas muitas das vezes o Espírito Santo está entristecido porque ele sabe que isso está errado e você quer cobertar aquele pecado, você quer cobertar aquela iniquidade, mas está errado, e ali o Espírito Santo ele vai nos instruir, vai nos orientar a fazer o que é reto de novo para agradar o Senhor. Mas mesmo assim, diante de todos os vacilos deste grande homem de Deus chamado Davi, repare que um homem vestido de pastor lhe derrotou um gigante, um homem experimentado nas guerras. Davi não sabia de nada de guerra, ele enfrentou um homem que era experiente em guerra, mas ele vestido de pastor, mas vestido de rei, ele não conseguiu ali administrar a sua casa. É o que muita coisa está acontecendo, que antigamente Deus usava nós para fazer algo, e nós fazíamos com o coração puro, com amor e dedicação à obra do Senhor, e agora que estão em outra posição, que muitas das vezes a posição social, ela vai nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. Muitas pessoas estão deixando a Cristo por posições, por cargo. Muitas pessoas estão deixando a Cristo por algo material, se alimentando com as coisas deste mundo e se esquecendo que Deus é quem supre as suas necessidades, Deus é quem livrou do pecado, Deus é quem salvou, que libertou. Muitas pessoas estão se esquecendo, e quando Davi se esquece disso, ele vai ali enfrentar algo constrangedor ali dentro do seu lar, e todo mundo sabe a história. Mas mesmo assim, ali, por mais que somos falhos, por mais que somos pecadores, mas se nós se arrepender, aleluia, se nós se arrepender do nosso pecado, da nossa soberba, daquilo que muitas das vezes nós nos gloriamos porque fazemos, porque eu fiz isso na congregação, porque eu fiz isso ali na casa do irmão, porque eu doei isso, porque eu dei isso, porque eu fiz para isso, para aquilo. Quando nós deixarmos essas coisas, aleluia, e nos voltarmos para Deus e se arrepender do nosso pecado, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como um homem segundo o coração de Deus falhou na sua caminhada, assim somos nós, porque muitas das vezes nós não reconhecemos que estamos errados para cobertar algo, mas o Senhor nos orienta, e é nessa hora que Ele nos instrui a falar que nós estamos errados, a pedir perdão dos nossos pecados. Nós devemos deixar toda a soberba, já estou encerrando, nós devemos deixar toda a soberba, aquele orgulho que podemos fazer algo. Nós temos que nos gloriar naquilo que Deus pode fazer através da nossa vida, não naquilo que eu posso fazer na obra de Deus. Não, você não é nada. Davi não era nada, era só um homem usado por Deus, era só um homem cheio do Espírito de Deus. Assim somos nós, quando estamos com o Espírito de Deus na nossa vida, nós temos ali uma vida diferenciada, aleluia, e temos vitória na nossa vida, aleluia. Nós devemos nos arrepender daquilo que muitas das vezes nós fazemos, e por ser crente, por ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, e muitas das vezes nós não pedimos perdão por aquilo que fazemos, e vivemos uma vida medíocre na obra do Senhor, pensando que o cargo vai ali, as pessoas não vão saber porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós devemos pedir perdão para o Senhor, independente da nossa posição social, aleluia. Todo mundo sabe que Davi ali antes tinha o Espírito de Deus, aleluia. Davi, quando enfrentou Golias, ali um homem cheio do Espírito de Deus derrotou aquele gigante, mas na sua trajetória teve outros altos e baixos que aconteceram na vida
deste homem, aleluia. Que nós não possamos deixar as coisas do dia a dia, do cotidiano, e pensar só porque nós temos alguma coisa, nós temos isso, temos aquilo, é porque eu tenho um cargo, eu estou na frente de alguma coisa, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma casa boa, essas coisas, nós não venhamos se orgulhar nessa coisa. Eu fico tão triste quando uma pessoa fala que o sonho dela é ter um carro. Eu fico triste. O meu sonho é estar na glória com o Senhor. As coisas, as pessoas estão aqui fixando os olhos só nessa terra, quando a Bíblia diz para fixar os olhos para o céu, buscar as coisas que são do alto, aleluia. As pessoas estão esperando só nessa vida, quando não esperam mais o porvir, aleluia, a vida eterna. Que você venha ficar com essa palavra nessa noite, e eu já queria orar pela tua vida, você que esteve até agora nessa programação. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa noite. Ó Deus, pelo privilégio, Senhor da glória, qual o Senhor nos concede, o dom da vida, ó Deus querido, mediante as dificuldades, ó, durante esse dia, mas o Senhor nos sustentou para estar aqui, o Senhor sustentou este homem, esta mulher, para estar até agora, quem sabe deitado numa rede, quem sabe ali na sua sala, ali ouvindo essa programação, aonde foi as ondas sonoras deste rádio. Senhor, venha estar ali enchendo teus servos do teu espírito e da autoridade e da coragem, da ousadia para eles enfrentarem a situação adversa que muitas das vezes nos assola e nos ali tentar parar a tua igreja. Pai, que venha cair por terra todo levante, todo gigante, toda situação. A situação pode estar contrária, seja qual for, é enfermidade, é situação financeira, seja qual for a situação na família. Ei, Deus entra com providência e Deus está te dando autoridade, aleluia. É pelo Espírito dele, é o Espírito dele que faz acontecer na nossa vida. Abençoa este homem, Pai, onde estiver os ouvintes da programação. Olha a irmã Dalva, olha o presbítero ali Miranda, a irmã Marta, o irmão Iranilson, Iranildo, abençoa. Olha o Nilson, abençoa, Pai querido, ali os nossos irmãos no Garapé Grande, a irmã Lisete, a irmã Raimunda Guedes, irmão Raimundo Guedes, abençoa seus filhos, seus netos, ó Deus querido, em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, aqueles que ouvirem a sua programação e que eles venham guardar a tua palavra em seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.